Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Super Capixabas, o podcast da CDL Vitória e do Cindy Lojas Vitória, que destaca mulheres que constroem o Espírito Santo com coragem, visão e ação. Eu sou a Fabi Petri, da Fabi Petri Joias. E eu sou a Fran Petri, da Di Pietra Joias. E hoje vamos conversar com uma mulher que é símbolo de liderança, influência e representatividade no setor produtivo capixaba e que agora também atua no poder público. Nossa convidada é Cris Samorini, empresária, ex-presidente da FINDS, diretora da CNI e hoje vice-prefeita de Vitória. Uma mulher que representa a indústria, a política e o futuro. Seja muito bem-vinda, Cris. Cris, e para começar, como começou sua trajetória como empreendedora e de onde vem esse espírito de liderança? Eu iniciei muito cedo na empresa da minha família, principalmente com uma destinação ali de acompanhar por muitos anos a dedicação do meu pai nos negócios, em especial. A nossa empresa é a empresa mais antiga do estado do Espírito Santo, atualmente, são 106 anos. Então, quando eu passei a parte toda de criança dentro de uma gráfica, e gráfica sempre foi divertido para criança. É verdade. Aos 17 anos, eu já tinha passado no vestibular e iniciar um curso de administração, e eu pedi para ele ficar meio expediente, porque eu queria entender um pouquinho. E, naturalmente, foi um aprendizado, desde da participação muito ativa minha dentro da parte industrial da empresa, conhecendo, acompanhando, e, obviamente, a diferença da atuação do meu pai. Meu pai, ele sempre teve uma liderança muito representativa no estado do Espírito Santo, do setor da indústria gráfica, foi presidente do sindicato por muitos anos, foi vice-presidente da Federação das Indústrias, então, com isso, a representatividade dele para mim já era o que eu olhava como o que eu acreditava frente aos negócios. Então, a liderança ela foi muito de uma natureza minha, né? Quando você olha o passado escolar, realmente eu sempre tive essa capacidade. Na época da faculdade eu era líder de turma, organizei a parte toda de formatura, enfim. Mais especificamente, na hora que eu tomei a decisão, terminei o período de faculdade, eu fiz uma escolha de passar um ano em Minas, na melhor escola de negócios, então fiz realmente uma mudança para lá e pedi para trabalhar numa gráfica, e falei o seguinte, quero trabalhar, não preciso pagar, eu só preciso não perder a temperatura do ambiente gráfico, das dificuldades, porque é muito bom a parte teórica, mas quando você tem essa condição de fazer ela já na prática, ter a execução ali do dia, você se torna mais dinâmico, então você consegue ir aperfeiçoando mais rápido essa consegue ver como um todo, né? Visualizar como um todo, de todo o processo, né, e tudo, é muito interessante. A parte teórica e a prática junto, né, faz toda a diferença. E quando eu iniciei na empresa, a primeira coisa que o meu pai disse assim, como você tem esse espírito de ser um pouco mais assim, de mediação, meio mais agitado, mas com aquele espírito de promover a boa interlocução, você vai participar do sindicato. Eu falei assim, eu não entendia nada, absolutamente, né? Eu só via ele como já presidente do sindicato, achava bacana, presidente é bacana. Mas, na verdade, era muito mais a capacidade que ele tinha de se dedicar, além dos negócios dele, mas também para o setor empresarial, que é de certa forma, é um ambiente coletivo, que logo do início, no primeiro ano que eu comecei a trabalhar na empresa, eu comecei a acompanhar ele no sindicato. Não tinha cargo, eu ia só para acompanhar mesmo. Aí 2 anos depois, eu já estava trabalhando na empresa, quer dizer, eu comecei em comecei com 17 anos, com 21 me formei, depois que eu fui morar em Minas, né? Então eu já estava no sindicato atuando, acompanhando, e fui naturalmente, pela dinâmica de uma jovem, né, comecei a implementar poucas coisas. Mas o ambiente sindical, de associativismo, ele tem uma dificuldade muito grande de ter lideranças à frente. Cris, você foi presidente da FINDS, de várias entidades nacionais, e o que te motivou a assumir papéis de lideranças em tantas entidades, né? No caso, você já veio com gostinho ali do sindicato, de conhecer, ver essa movimentação que já te encantou. Talvez foi por ali que começou? A naturalidade dessa ascensão na federação a chegar a posto de ser presidente, ela veio dessa origem contada pela introdução do meu pai dentro do sindicato, né? A federação, ela
ela é parte dos acionistas, vamos dizer assim, são os sindicatos. Nós temos outros sindicatos e eu fui ali construindo o ambiente. Naturalmente, pela pouca participação de filhos de industriais, isso também ainda é uma dificuldade hoje. A gente teve até uma renovação importante nesses últimos anos, inclusive na minha gestão, entrada de novos representantes mais jovens do setor industrial, mas que também começou a ser percebido pelas as outras entidades do sistema. Né? Meu pai, ele era vice-presidente da FINDES, e isso não foi por um direcionamento pai-filho. Tem muita tranquilidade de falar isso, porque meu pai, além de ter uma credibilidade muito grande, ele tem o mesmo respeito que eu tenho pelo sistema FINDES, pela importância que a gente sabe que representa no Estado do Espírito Santo. Então, no primeiro momento da gestão do presidente, então, Lucas Isottor, ele falou o seguinte: Cris, eu vou te colocar no Sindijov, que é o centro da indústria que trata a relação da indústria com os diversos outros atores, prestadores de serviço, independentes, diversos, comércio, tudo. Faz uma interlocução de pontos. Né? Um ambiente que lá atrás foi concebido para ser um ambiente de relacionamento, de eventos, mas que depois ele acabou criando uma configuração diferente. Eu fui na primeira reunião do Sindijovens, que é uma faixa que hoje é só até os 32 anos, eu tinha 21 anos. Aí, não é que era juvenil, eu já tinha um estágio alcançado de relação sindical, já sabia o que era fazer negociação coletiva, já sabia o que representava acompanhar documentações que davam impacto no setor, então já tinha uma outra dinâmica. Então, eu liguei para o presidente e falei assim: presidente Lucas, eu não entendi, assim, de jovem, o que você quer objetivamente comigo? Ele falou assim: Cris, sabia que não ia dar certo, não. Já vem para o Sindes, que o Sindes é a categoria, que é o centro da indústria, né? O centro da indústria abarca o centro da indústria jovem, né? Com a diretriz Sindes, Sistema FINDES é Sindes, SESI, SENAI e agora o Observatório da Indústria, que eu fui na minha gestão, que foi feita essa alteração. Aí ele falou assim: não, então não fica no Cid Jovem não, porque o Cid Jovem tinha uma dinâmica muito mais de encontro, debater imposto, feirão do imposto, redução do imposto. Coisas que já estavam mais à frente. A idade era ok, mas o entendimento, a minha percepção e relação com o sistema, ela já tinha uma outra visão. Aí ele falou assim: então vem pro Sindes que eu tô precisando a gente reformular. Eu entrei também sem cargo, já tinha eleição, porque também o Sindes tem a mesma eleição que a federação, normalmente é o mesmo presidente da FINDES, do Sindes, a gente mantém isso ao longo desses últimos anos, e fiquei lá, assim, participando com o intuito de contribuir. E aí, logo na gestão seguinte, que veio o presidente Marcos, ele falou assim: eu queria que você fizesse parte da diretoria plenária do Sindes. Eu falei assim: sem cargo nenhum, eu nunca pedi cargo. Isso foi uma diferença que foi percebida, porque as pessoas, na maioria, se preocupam primeiro qual é o cargo, para saber se elas vão se dedicar àquilo. Não estou dizendo que é na maioria, mas isso era uma prática normal. E eu falei assim: tá bom, eu topo qualquer um, se não tiver cargo, eu tô aqui. E a dinâmica foi muito mais do meu entrosamento com quem faz realmente o sistema funcionar, que são os executivos diretamente, obviamente nos ambientes de relação institucional dos eventos, a minha atuação ali começou a ser percebida, mas nada muito sinalizada lá atrás. Então, a Cris vai ser a próxima presidente da Federação das Indústrias. Eu não botei isso como plano. Na verdade, ali para agregar. Na verdade, isso é um diferencial meu. Eu tenho uma questão de possibilidade de algum desafio que eu acho que eu possa fazer diferente do que realmente falar o seguinte: eu tenho como objetivo ser presidente da Federação das Indústrias. Então, na primeira gestão do Marcos Guerra, eu fui diretora, na segunda, ele pediu diretora geral plenária, e na segunda, ele pediu para que eu fosse diretora administrativa. Que eu já tinha começado a criar a organização. O Sintes ficou por muitos anos parado, o Lucas retornou na gestão do Marcos. Isso vai, né? 3 anos de um presidente, 3 anos de outro, 3 anos de outro. Aí veio o Léo de Castro, que, né, programou uma reformulação importantíssima na federação, e nunca conversou comigo. Assim, no bom sentido, né? A gente se conhecia bastante, mas nunca virou e falou o seguinte: Cris, eu quero você atuando. Toquei até o último dia normal, assim, quando ele estava formando chapa, ele virou para mim e falou assim: eu preciso te encontrar. Ele, pois não. Né? Como eu estava na gestão do Marcos,
a transição, ela ocorreu bem, mas um outro presidente, às vezes, você tem alguns ajustes que precisam ocorrer. Sim. Mas, graças a Deus, eu tive uma interlocução ao longo desses últimos anos com todos que passaram ali como presidente e com todos os presidentes do sindicato. Aí eu vou contar um episódio que foi muito importante isso. E aí ele me falou assim, eu gostaria que você fosse vice-presidente do Sindes. Aí eu falei assim, opa, porque o Léo de Castro, né, um empresário de muita representatividade no Estado, já entrou com um ímpeto bem diferente, ia ter a eleição do Sindes. O Sindes ocorre depois da Findes, a eleição. Aí eu falei assim, Léo, olha, não se preocupe, eu não quero, não, eu preciso de você, eu sei que é você que controla esse negócio de Sindes, eu não sei, não quero saber, vai ficar tudo na sua... Aí ele já veio com algumas demandas, eu gostaria disso, rapidamente eu introduzi, a gente colocou a Câmara de Mediação e Arbitragem dentro do Sindes para fazer as mediações, a gente constituiu um conselho, então rapidamente ele percebeu a resposta rápida. Sim. Né? Qual é aquilo que às vezes falta muito das pessoas. Sim. Qual é o objetivo? O que você espera de mim? Isso, tá bom. Eu vou fazer exatamente isso. Sim. Ou além disso, mas aquilo que você solicitou, você vai ter de entrega. Porque o que eu vivencio ao longo desses anos, às vezes as pessoas formulam muito. E aí você tem dificuldade de mostrar a execução. E foi nessa naturalidade e muito comprometimento com o sistema Findes. Sim. Acima do cargo, acima do presidente, eu sempre deixei muito claro que o sistema Findes tinha uma representatividade na minha vida. E aí na gestão do Léo, que, né, eu volto a dizer, um empresário com uma dinâmica que modificou realmente a roupagem ali da federação, a gente enfrentou um desafio enorme que foi a reordenação daquele ambiente que era previsto em cima da Federação das Indústrias, que era um restaurante giratório, depois parou de ser giratório, que na época estava ok quando foi decidido. E as mudanças do recurso do Sistema S foram melhor entendido por todos. Então ele participou por uma atuação muito importante de reformular um projeto, tocou muito bem e entregou definitivamente o Sindes para mim. Porque ele sabia que ali no Sindes, eu era presidente, em exercício, vamos dizer assim, vice-presidente, mas quem toca o Sindes é o vice-presidente. Ele nem se preocupava com caixa, com atuação e tal. Mas eu sempre tive também uma questão muito de senso de compartilhar as informações. A tomada de decisão, ela pode ocorrer, mas se você... Nem sempre você consegue compartilhar alguma tomada de decisão de alguma questão operacional. Sim. Mas estratégica você tem que saber compartilhar. Né? Tô pensando isso. Então eu fiz muito isso. E aí começou a ter essa relação. E aí, 3 anos de gestão do Léo, aquela coisa, ele virou para mim e falou o seguinte, a gente está pensando em você como ser a próxima presidente da Federação das Indústrias. Tem sempre um núcleo duro, apesar de, na ocasião, existir uma diretoria, né, não sei quantos presidentes, não sei quantos diretores plenários, sempre tem um núcleo duro da gestão, é normal. Ele virou e falou assim, a gente está pensando em você ser a próxima presidente da federação. Eu falei assim, Algumas pessoas já, né, anteriormente, em algumas passagens, em alguns ambientes, falaram assim, você é a próxima presidente da federação. Eu falei assim, se tiver que ser, tá. Se tiver de acordo com o coletivo, não tem problema não, preciso só pensar e tal. Mas nunca fiquei naquela coisa fantasiosa na minha cabeça. Sim. Quando isso chegou, eu virei para o presidente, eu preciso conversar com meus sócios, meu pai e meu irmão. Aí ele falou assim, não, claro, e tal, estamos pensando em você e tal outro vice-presidente tal e tal. Eu falei assim, não, perfeitamente. Serei se for a escolha de todos nós, porque tem um núcleo duro, mas tinha aquele grupo base. Sim. Mas tudo bem, eu vou voltar para... Acho que eu devo, né, satisfação interna na minha empresa. Aí eu saí e fui para a recepção e voltei. Eu falei isso para ele, presidente, eu não tenho dificuldade de assumir a presidência da Findes. Eu só vou te dar a resposta se tá ok pro meu pai e pro meu irmão. Por mim tá ok. Aí ele olhou assim, então tá. Porque eu tinha que chegar com a firmeza pro meu pai e pro meu irmão. Porque eu sei que o meu pai foi possível presidente de federação 2 vezes. E eu sei o quanto que ele foi reticente por você. Mas já tava ali no meu coração. Sim. Na hora que ele falou pra mim assim, você é a próxima presidente.
A gente fala que não, mas sempre tem uma vaidade. Todos nós temos vaidade, né? Desde que ela não seja aquela vaidade que passe a rasteira no outro, mas uma vaidade positiva de você ter sido reconhecida, você ter tido mérito, e não foi por uma projeção forçada em especial. Exatamente. Aí eu cheguei, parei na frente do meu pai. Meu irmão nunca acompanhou, meu irmão nunca foi sempre, eu fui o oposto do meu irmão nessa parte de acompanhar associativismo e etc. Sentei na frente do meu pai e ele falou assim, não acredito. Aí eu falei assim, pai, é natural. Aí, não, eu sabia que isso ia acontecer, eu tinha certeza. E eu tenho certeza que você já disse sim. Aí eu falei assim, pai, eu disse que eu tenho nenhum receio para assumir a presidência da FINDS. Você sabe, aí, né, obviamente, ele sempre muito sábio, e realmente estar à frente da federação, ela requer um nível de cuidado muito, muito importante, porque o CBF é o meu, que representa SESI e Senai. A FINDS hoje, se você pegar na escala de municípios, é o 4º maior município do estado em relação ao orçamento. Caramba. Então já era lá atrás uma escala de 4º orçamento, só se comparar para município, né? Tem a mesma relação orçamentária. Então, são 10 mil alunos do SESI. São 30 mil formações naquela época fazia profissional. Quer dizer, é uma dedicação. É uma agenda que quem responde é presidencialista. E aí preocupou, né, um pouco, obviamente, e a gente faria uma mudança muito importante e caiu logo na minha vez, que é fazer um conselho de administração. Mas antes de ter o conselho de administração, eu tive a disputa de uma eleição, coisa que a federação não passava por muitos anos. Então, eu comecei a me preparar na hora que eu decidi, e eu acho que esse é um grande diferencial de quem lidera. Você tem a capacidade de se preparar, olhar quem é que vai estar do seu lado realmente. Exatamente. No dia a dia, ser verdadeira com as pessoas, cobrar, mas também reconhecer. Com certeza. E escutei de tudo, gente. Núcleo duro, núcleo do marketing, núcleo da comunicação, núcleo disso, núcleo daquilo. No final, o núcleo era, muitas das vezes, meu silêncio. Eu pactuei muito, né, com o presidente Léo de Castro. Eu falei assim, olha, eu preciso do seu apoio incondicional. Porque não tem um manual quando você entra na Federação das Indústrias. Eu sei toda a responsabilidade que carrega a SESI, Senai, eu sei objetivamente o que faz. Talvez esse era um grande diferencial. Sim. Porque eu já sabia, mas eu também não entrava numa reunião e não prestava atenção. Então, veio com essa desenvoltura percebida pelas pessoas, e não assim, colocada por porque tem que ser a primeira mulher. Sim. A primeira mulher, ela foi um fator importantíssimo na ocasião, né? Tanto que na minha gestão foram 65 anos completados de sistema FINDS, eu era a primeira mulher. E eu estava até no cenário nacional como única mulher. Mas na minha campanha, na eleição, de andar pelo estado todo, eu não permitia falar sobre isso. As pessoas sabiam, mas eu não usava isso, porque eu não gostaria que aquilo fosse algo que ficasse. Não, ela veio porque ela era a primeira mulher. Eu não tenho nenhum, né, isso não era um desmérito nenhum, né? Pelo contrário, mostrava que tinha uma mulher com capacidade e tinha reconhecimento dos homens. Exatamente. Que a liderança era dos homens, partiu deles. Não partiu de uma composição da Cris com o Léo, partiu de uma análise. O presidente, ele tem as suas convicções, mas ele tem um grupo que ele pergunta. Então, foi bem natural. Foi dessa naturalidade. Sim, isso é muito bom, né? Um reconhecimento muito importante, né, na sua carreira. Quais aprendizados da sua vivência empresarial você leva para essas outras áreas? Olha, a parte principal, e que foi que eu exercitei muito na Federação das Indústrias, principalmente porque quando eu fui eleita, foi abril de 2020, no meio da pandemia. Nossa. Eu fiz todo o plano de gestão em 2019, né, convencimento, disputa. Há anos a federação não tinha disputa, né? A pessoa que disputava era um industrial que já tinha, no passado, tentado. Não lembro se ele chegou a disputar. Não, acho que não disputou, não. Na minha vez, porque era mulher, as pessoas falam assim, a mulher vai disputar e tal. Eu me preparei muito, mas peguei no meio da pandemia. Com uma redução, após a eleição, primeira eleição híbrida do Espírito Santo, de uma instituição, minha posse foi híbrida, primeira saiu no livro do Marcelo Braga, aquele livro UAU, ele tem um capítulo, aqui, Cris, aí eu falei assim, você devia ter
posto em negrito, né? Difícil momento, porque foi a primeira posse virtual híbrida. Após passar a eleição, eu virei e falei assim, a eleição foi finalzinho de abril, dia 30 de abril, dia 1º era feriado, no meio da pandemia, praticamente um mês depois, eu só assumiria dia 30 de julho, à distância. E foi uma época que todo mundo ainda estava se adaptando. Todo mundo se adaptando. O SES, por exemplo, pararam as aulas, foi plano de contingência geral, a federação não funcionava, as escolas não funcionavam, enfim. Eu virei para o presidente e falei o seguinte, estou com você já desde esse início, porque a gente ia fazer uma demissão de quase 250 colaboradores. Nossa. E eu fiz questão de estar do lado dele, porque, obviamente, fica mais fácil para quem está na saída. Mas eu não ia deixar ali de mostrar para quem ficava que a gente tinha um compromisso de recuperar o mais rápido possível ali. E o meu trabalho foi justamente fazer o que eu faço ao longo desses anos. Escutar muito. Eu tenho, obviamente, minha forma de atuação, né? Eu sou muito decidida no que eu acho que eu tenho do que tem que ser feito. Eu gosto muito mais das soluções efetivas. Sou um pouco exigente na parte das informações, eu não gosto que tragam informações superficiais para mim. Eu sempre vou nas camadas mais baixas, às vezes lá na federação muitas pessoas aprenderam a trabalhar comigo, porque elas falavam assim, tem que trazer para a Cris, mas o que ela vai perguntar não está aqui escrito. Muito nisso, porque eu não deixava as informações que estavam prontas para mim fossem somente a suficiente, se eu não sentisse o entendimento. E o diálogo, né, mostrando, imagina, eu tinha que mostrar para os setores industriais que a mulher, no meio da pandemia, ia ter condição de liderar uma federação, tratar com uma Assembleia Legislativa, que havia uma grande preocupação, como é que ela vai reagir. Tem um episódio também muito interessante, depois que eu assumi, eu virei para o secretário de governo na época, do governo estadual Casa Grande, uma pessoa extremamente, assim, um nível muito bom de diálogo, tem uma capacidade muito boa de entender essa interlocução entre o público e o privado. Ele virou e falou assim, Cris, quem é que vai cuidar dos conselhos técnicos, das câmaras técnicas, das câmaras e dos conselhos da federação? Do legislativo. Eu falei assim, eu. Ele falou assim, você? Eu falei assim, essa temperatura quem vai sentir sou eu, ninguém vai sentir por mim. Porque, né, nós temos grandes indústrias no Espírito Santo, nós temos enfrentamentos importantes, né, sempre tem alguma diferença em relação ao pensamento, que você, às vezes, dentro de uma assembleia, se você não sabe conduzir bem, você acaba tendo uma exposição negativa ou positiva. Então, ali eu comecei a mostrar, assim, que ninguém falava por mim. Nunca permiti que ninguém falasse. Não estou falando em entrevista, falar sobre temáticas específicas, mas falar pela federação, algo que representava as indústrias, eu nunca permiti que ninguém falasse por mim. Tanto assim, tudo que eu tinha que falar especificamente de fatos que tinha algum risco principal de imagem ou reputação da instituição. Lembra? Isso foi sempre o número 1 na minha vida. Muito. E você está à frente de uma instituição nesse porte, que circula muitos interesses, naturalmente, informações. Se você não tem isso no seu radar como assim, número 1, você acaba, às vezes, não percebendo qual é o seu papel principal. Então, eu sempre escolhi as agendas que eu debatia, assim, qual fazia sentido para o setor industrial. Eu não entrava em bola dividida para simplesmente fazer barulho que não era de interesse do setor industrial, e toda vez que fosse do interesse industrial, mas que geraria algum, talvez, desagrado, eu tratava antes. Eu não deixava ninguém tratar. Eu não gostava que ninguém fosse pego de surpresa com o posicionamento da federação, sem conversar com os atores principais. Isso é muito importante. Então, o diálogo sempre foi uma característica grande minha. Cansa um pouco mais, não é todo mundo que gosta de exercitar. Mas assim, e o diálogo é o mais importante, né? Porque é isso que... Mas é o seu diferencial, né? Ter esse cuidado do diálogo, de entender, de estar próximo, é o seu diferencial. Então isso é muito, muito legal. É uma inspiração. Onde que eu percebi que as pessoas acabam, de fato, criando uma conexão com você. Exatamente. Obviamente, né, no mundo atual que eu vivo do ambiente público, que são diversas funções, demandas diferentes, eu não consigo
exercitar na plenitude. O diálogo é todo momento, não é no teu diálogo. O diálogo eu tenho sempre que preciso, eu tenho que ter. Escutar pontualmente naquele momento que a pessoa tem como expectativa. Isso me frustra bastante. Porque quando a pessoa te procura, ela tem uma expectativa. Sim. Ela está te procurando por alguma coisa e a gente tem que sempre respeitar isso. Isso sempre foi uma característica minha. Por mais difícil a agenda, mas eu nunca esquecia. Eu tenho quem me conhece sabe que eu tenho. Eu saí da federação com 17 caderninhos de Moleskine, que eles queriam sumir na época. Falaram assim, vamos escolher o caderninho da Cris, porque guarda tudo. Então eu sempre registrei as coisas que eram importantes. Sim. Isso é muito legal. Que assim, porque não dá pra gente achar que vai na cabeça, né? A cabeça, nossa, é pra ela pensar numa solução imediata. Ali você tem que poder voltar ali, esse assunto não ficou bem tratado e tal. Sim. Então, acho que é uma característica que me faz dar a conexão e as pessoas percebem uma atenção. Né? Às vezes, eu sou muito franca, olha, eu vou tentar o máximo possível. Não tenho condição de resolver isso nesse momento. Nunca deixar a pessoa que você, pelo menos, escutou sem uma resposta. Sim. Se você escutou, se você não tem a resposta na hora, depois você tem que dar alguma resposta. Mesmo que a resposta seja negativa, olha, não consegui resolver. Fiz todo o esforço e tal. Porque, mas tem que ser verdadeiro, né? Sim. A pessoa criar, falar, tentei e não tentou, é uma coisa. Você faz 1, 2, 3 vezes, a pessoa começa a perceber que você não está tentando daquele jeito. As coisas, elas circulam, né? Elas vão e voltam. Exatamente. Cris, teve alguma mulher que te inspirou ou foi referência para você, na sua direta ou indiretamente? Na época que eu estive como presidente da Findes, para chegar ao estágio de presidência da Findes, não que não tivesse mulher com reconhecimento. Eu não olhei para essa imagem, eu não tinha esse comparativo nacional, ok? Era uma coisa de um ambiente masculino. Sim. Então, eu conheci ao longo da minha vida profissional mulheres muito capacitadas industriais. Aqui no estado em especial, uma que sempre foi uma grande referência para mim. Falar do Espírito Santo, tem outras fora, mas o que importa dentro do Espírito Santo é a Ada Mota. Né? A Adicos é um cliente nosso por muitos anos da empresa. Acompanhei a trajetória e crescimento e capacidade dela enquanto gestora, mãe e transformadora de uma indústria no potencial que se tornou e numa ascensão contínua. Então a Ada sempre teve uma referência de ser uma mulher com pulso forte, a personalidade e a decisão dela era o que sempre ficou marcado, ficou como definitivo na empresa, e isso sempre foi uma referência positiva para mim, porque você observar uma pessoa uma mulher, né, poderia também ter sido homem, mas na conjuntura dela, sair como farmacêutica, formar uma marca, ao mesmo tempo, ela, se não me engano, ela tem 2, 3 filhos, né, homens, são acho que 2 ou 3, agora eu não me recordo, homens, e ainda fazer o potencial de crescimento da empresa num mercado que é dermocosmético, que você tem marcas internacionais, e ela sai de uma loja pequena na Praia do Canto, e eu estou falando isso porque eu acompanhei essa trajetória como fornecedora. Sim. E eu sei do nível de exigência dela, e o nível de exigência dela enquanto gestora foi que fez a empresa crescer. Sempre muito cuidadosa, com todos os detalhes. E a partir do tempo, obviamente, entraram os filhos, foram percebidas as necessidades de profissionalismo, mas ela nunca tirou a característica dela lá de dentro. Exatamente. Enquanto ela estiver lá dentro, todo mundo sabe como é que a atuação da pessoa que é a mentora do negócio. Sim. Então, e uma empresa que ficou conhecida no Brasil inteiro. Exatamente, produto de qualidade. Exatamente. Ou seja, a pessoa trazer para dentro do Espírito Santo produtos de qualidade, dermocosméticos, não estou falando cosméticos, estou falando dermo, coisa que trata a pele. Sim. Então ela é uma extrema referência para mim. Você foi a primeira mulher presidente da Findes, né, em mais de 60 anos, né, de atuação da Findes. Como foi romper essa barreira de ser a primeira mulher presidente? Para você, assim, qual foi o sentimento, né, de ser a primeira mulher? Então, desde a campanha, né, que como eu disse, foi uma disputa mesmo eleitoral, eu falei assim, caiu logo na minha vez, né, tudo bem, acho que para mulher deve ser um pouco mais difícil mesmo. Sim. Eu não quis colocar isso como algo de destaque,
para não fragilizar algo que já era. Ah, será que ela vai ter capacidade de bater com isso, tal, tal, tal? Ao mesmo tempo que muitos viam de forma positiva, né? Observavam de forma positiva. Mas aquilo não poderia ser o elemento definitivo. Eu precisava mostrar que eu tinha força e capacidade para debater sobre a indústria. Sim. Então, foi pela convivência ao longo dos anos, só no setor industrial, porque, lembra, eu vim do sindicato, da indústria gráfica, eu participei da Abigraf Nacional. Todos os ambientes são masculinos. Sim. Eu fui a primeira vice-presidente da Abigraf Nacional, Associação Brasileira da Indústria Gráfica, representando a região Sudeste. Isso nunca foi uma barreira para mim, mas eu reconheço que ter mulheres que não percebem isso como barreira e acabam chegando nesse estágio, servem de muita referência para outras pessoas. Eu aprendi isso em 4 anos. Eu tive que fazer o exercício de aprender, porque como isso não era uma coisa tão percebida por mim, porque foi a característica que meu pai colocou. Sim. Ele não fazia diferença entre eu e meu irmão. Tanto é que quem seguiu na vida do sindicato fui eu, mas pela característica. Eu acho que ele até botava um pouco mais alto nas questões assim você que você resolve. Sim. Você não tem muita dificuldade. Mas pelo perfil. Então eu cresci um pouco desconectada dessa dificuldade. Sim. Aprendi a perceber que ter sido a primeira mulher foi muito mais bem aceito do que eu imaginava que fosse necessário. Sim. Mas isso só veio depois. Eu não tive apoio de mulheres. Que até mesmo porque a formação da relação industrial e da base sindical eram pouquíssimas mulheres. Até uma grande querida que me conhece muitos anos, ela já não era mais presidente do sindicato, ela mesma teve assim, será que a Cris vai dar conta? Porque ela acompanhou por muitos anos como é que era o sistema presidencial, né, dentro da FINTS. Então ela também tinha uma preocupação enquanto mulher ali, para ver se ela queria saber, porque assim, é importante, a mulher não pode apoiar outra mulher somente porque porque é a primeira. Não, eu vou apoiar, mas eu não quero ficar. Sim. Depois sendo, né, a pessoa que apoiou porque era mulher. Tem que ter capacidade. Sim, exatamente. Então ela tinha essa visão, isso foi importante. E aí eu fui conquistando uma por uma. Porque todos que não queriam, botavam na cabeça de algumas que a Cris é mulher, será que ela vai aguentar? O negócio é pesado. A verdade é que no final o que mais se escutava é: duvido que alguém tenha o ritmo que a Cris tem. Que tem. Então, foi ali no convencimento, 1 a 1, sentava uma por uma, que ainda tinha umas que tinha representatividade, mesmo não estando na frente do sindicato, mas tinha representatividade. As pessoas têm que reconhecer quem são as outras que têm representatividade, isso faz muita diferença. E eu conversava, o que você acha, tal. Eu falei assim, eu quero voto de confiança, né? Tô entrando nisso. Para contribuir efetivamente com isso, eu perco na minha empresa, na minha saída. Então foi no convencimento. Bom, isso é importante. E tem uma parte importante, né? Eu fui a primeira mulher presidente da federação e fui a primeira mulher de uma diretoria da Confederação Nacional da Indústria. Que a eleição foi em 2023, eu sou a primeira mulher diretora financeira, sou a primeira diretora financeira. Continuo ainda, que a gestão vai até 2028. Peguei no período da disputa da campanha eleitoral, pedi um afastamento, mas enquanto instituição e eu ter ainda meus negócios, eu posso continuar nessa atividade. Sim. Ou seja, a diretoria executiva, nunca da história da confederação, que tem mais de 80 anos, teve uma mulher. E a confederação é o guarda-chuva de todas as outras federações do Brasil. Nossa, e é isso, parabéns pela sua trajetória, que é muito inspiradora pra gente. Que bom, obrigada. Mas, volto a dizer, fui diretora financeira, eu até pedi pro presidente, falei, deixa eu ser administrativa, ele falou assim, não, eu quero uma mulher para ser financeira que cuida melhor. Aí eu falei assim, tá bom. Mas de fato, né, porque quando não é nosso, eu acho que a gente até cuida mais ainda. Sim, exatamente. Mas ele não me colocou, porque na época que ele estava uma previsão de disputa, eu fui a que tive do lado dele e montei estratégia com ele. Ele já conhecia seu trabalho, aí você, entendeu? Exatamente. O que precisa mudar para a gente ter mais mulheres em cargos de liderança? O que você acha? Primeiro ponto, acho que as mulheres precisam
se demonstrar com mais apetite, estarem à frente da liderança. Não estou falando que não tem, né, mas se a gente pega e resgata na última década, há um crescimento. Os debates têm sido muito mais aprimorados em relação a essa ocupação e não mais somente, porque precisa de mulher no ambiente de negócio, de trabalho. Então está tendo um descolamento importante de ter grupos que discutem a importância de mulheres na questão estratégica, de liderança das grandes empresas, ou resultados. Então os resultados eles começam a ancorar a visão de tudo que no passado parecia ser e hoje dado concreto que é. Né? Nós temos diversas empresas multinacionais que fizeram políticas importantes, né? Em algum momento essas políticas implementadas de crescimento, 30% da parte de liderança, de gerência, liderança tem que ser ocupado por mulheres, aí gradativamente crescendo. Mas essas boas políticas construíram bons resultados. Porque não adianta você ter política prevista se no final você tem um resultado fracassado. Então, cada vez mais a gente pega elementos aí que são demonstrados que as mulheres, com muitas das vezes, mais intuição, mais sensibilidade por diálogo, muitas das vezes com mais flexibilidade de atuação, né? Começam a se tornar uma diferença nas empresas, assim, e a capacitação. As mulheres vieram ao longo dos anos se capacitando também. Se a gente pegar o número, recorte hoje é maior, mulheres que se formam em nível superior do que homens. A gente tem, por exemplo, dentro da indústria, aí já não vou falar em cargo de liderança, mas em cargo de operação, ao longo dos anos, uma mulher que não tinha acesso a isso. E uma indústria que mudou. Tem espaços tecnológicos, não tem só de peso, braçal. Isso é importante. Que aí talvez muitas das vezes tem uma diferença ainda de ocupação. Mas nós começamos a fazer políticas especificamente para que aquelas mulheres estivessem dentro da indústria. Principalmente porque as indústrias têm processos. E as mulheres gostam de processos. As mulheres gostam das coisas mais bem determinadas ou explicadas. Exatamente. Né? Então isso começa a demonstrar uma operação de um equipamento que às vezes não tem mais parte... Acabou essa história que a mulher não tem capacidade de aprender automação. Não existe Não isso. existe. A geração vem aí, menino e menina, aprendendo o mesmo tempo de aplicar, usar TikTok, rede social, acessar a internet. Essa diferença daqui a mais alguns anos não pode nem fazer parte de fala de ninguém. Exatamente. Porque talvez lá atrás a juventude cresceu os meninos cresceram com mais oportunidade de acesso. Então nós chegamos num nível que homens chegaram com mais nível de acesso, com maior conhecimento e ocuparam mais rapidamente, natural. E também tem as questões, né, da trajetória da mulher. Mas o mundo atual mostra a efetividade, a dinâmica das meninas e muitas das vezes escalando muito mais rápido que os meninos. Então isso vai ser algo disruptivo em pouquíssimo tempo. Pode escrever o que eu estou falando. Com certeza. Porque aprendizado nunca foi a dificuldade da mulher. Não, verdade. Muitas das vezes foi a dificuldade de ter acesso ao aprendizado. Pelas diversas outras tarefas. Exatamente. E a mulher é mais dinâmica, né? Ela enxerga mais macro, né? Tem uma visão, uma forma de... Mais conciliadora. Mais conciliadora, exatamente. Cris, o impacto do Comitê de Governança para a Indústria que você coordenou, como que foi esse impacto? Bom, na gestão do Léo a gente implementou o Compliance, né, que foi a primeira federação a implementar o Compliance, numa estrutura que ela o recurso do Sistema S não é público, vem da indústria, ela tem um trâmite de entrar para a União e devolver para a federação, mas ela não é recurso público. E a gente tinha que ali aprimorar mecanismos de uma empresa. A gente não podia ser uma federação que não tinha uma relação com a mesma capacidade de grandes indústrias, tipo Arcelor, Suzano, Vale, que já tinha implementações de compliance. Então ele fez um grande programa de compliance para começar a estruturar uma parte de mudança cultural com elementos, ferramentas, conselho, ferramentas de ouvidoria,
dar acesso às pessoas, né? Lembra que a gente não está só num sistema que cuida só das indústrias, a gente cuida dos alunos, das crianças, das famílias, né, dos jovens que estão aprendendo. Então isso daí foi um estágio importante. Quando o compliance começou a ser ferramenta importante de tomada de decisão para aprimorar internamente a gestão, a gente deu uma melhoria na parte de integridade. Então a gente fez um programa mais intenso. Até mesmo porque as grandes empresas já tinham. Sim. Como é que eles vão olhar? Para quem representa eles como industrial? Porque assim, a gente representa todos, mas assim, as demandas mais difíceis de representatividade são das grandes indústrias. Exatamente. Ambiental, trabalhista, tributária. Como é que eles vão olhar para uma federação que não tem isso como escopo principal? Então, rapidamente a gente aperfeiçoou, né? Aí eu entrei no conselho de administração, isso é uma parte importante. A primeira gestão no formato de conselho de administração de uma federação no Brasil foi na minha gestão. Ou seja, não tinha tudo que foi feito até então, presidente, vice-presidente, 30 diretores plenários, acabou. A gente fez um conselho de administração, eu era presidente do conselho, eu tinha 5 vice-presidentes, eu tinha conselho fiscal, eu tinha os conselheiros de apoio. Agora me deve fugir como é que é a estrutura. Acho que já há pouco tempo você vai na prefeitura já é diferente. É diferente. Para a gente ter a dinâmica de uma grande empresa. Sim. 2015, quando eu peguei a federação, demissão 250, queda de problema de acesso à oferta de qualificação profissional, o SES voltou, mas eu entreguei a federação com 2.500 colaboradores. No dia que a gente passou a eleição, a gente fez a demissão de 2.250, ficaram 1.300 colaboradores. Eu entreguei a federação com 2.500 colaboradores, o orçamento que eu peguei com 250, eu entreguei quase 500 milhões. E o maior plano de investimento para os próximos anos das escolas. A gente deixou previsto quase 500 milhões de reforma na escola SES de referência. E lá atrás eu fiz a escolha que a primeira escola SES de referência na região sudeste seria no Espírito Santo. Corri, deu certo, graças a Deus, que é a de Jardim da Penha. Mas aí nós temos o RG, Rede de Governança Brasil, que tinha todos os conselhos de todas as áreas, menos a indústria. E o presidente da época da Confederação Nacional da Indústria falou assim: Cris, eu sei que você tem lá seu comitê de integridade, você pode representar a indústria nacional? Eu falei assim: pô, sim, presidente, vai ser uma honra e tal, né? Quem é o que coordena essa rede de governança é o ministro do TCU, que a gente tem a relação com o TCU. Foi um enorme aprendizado, porque o que eu peguei? Eu falei assim: gente, não tem referência nenhuma. Eu falei assim: vamos organizar os dados. Aí a gente levantou, pegamos 2.000 indústrias, para partir de um trabalho, para daqui a alguns anos a gente conseguir saber qual o nível de maturidade. Não muito para nossa surpresa, quando você pega a fatia de grandes indústrias, elas já estavam com um nível de integridade muito alto. O desafio era as pequenas, que continua sendo as pequenas, né, para botar a parte mesmo de normas internas funcionando, a percepção assim, dessa dinâmica de integridade, cuidado, dar espaço para que o colaborador possa falar e se sentir seguro, né? Sim. Então, ou seja, a Fins rapidamente montou um conselho de integridade na gestão que funcionasse, né? A origem foi de um compliance, e aí os exemplos que a gente foi coletando do cenário nacional por estar nessa rede de governança Brasil, ajudou a gente a ter certeza que a integridade era uma coisa que faria muita diferença. Sim, e faz É um aprendizado. Essa é realmente... Aí eu fiz também, procurei a melhor referência de instituição no Brasil para me aprimorar na parte de conselho administrativo, foquei muito na parte de integridade. Sim. Aí, né, para ter um pouco mais porque muitas das questões são por avaliação, né, você tem que ter certeza de apuração correta, mas ali em algum momento você tem que tomar a decisão, é sim ou não. Sim, exato. Mas para você tomar o sim ou não, você tem que ter certeza que tudo veio certo. Cris, agora você como vice-prefeita de Vitória, como tem sido a transição do setor privado para o poder público? Bom, de fato ainda no nível de aprendizado diário, né? Nós temos o sistema se ele tem itens que têm relação paraestatal, vamos dizer, dificuldade de licitação, tem todas as regras, como se fosse
uma gestão pública, apesar do recurso não ser público. Então, tinha algumas questões muito, muito similares na complexidade. Mas, essa transição, né, eu terminei minha gestão em 30 de julho de 2024, dia 16 eu estava pedindo voto. As pessoas falam assim, mas você já tinha essa habilidade de pedir voto? Eu falei, não, eu só pedi voto para 30 sindicatos, né, para a população inteira. Mas, assim, na hora que eu tomei a decisão, eu falei assim, eu tenho que seguir quem lidera a situação, que é o prefeito. Qual é o modelo dele? É esse aí que eu tenho que me encaixar. Sim. E, obviamente, aí você vai dando depois o seu toque. Bom, aí passado esse período de campanha, que você tem que aprender a lidar com muitas outras pessoas que você não lida, além dos moradores e tal, são as lideranças comunitárias, a relação com poder, assim, legislativo, como é que, né, no meio da campanha tudo modifica muito. Sim. Eu pedi logo de imediato para o prefeito para que eu não esperasse janeiro, para que eu já fizesse a transição. Então ele me passou a coordenação da transição para mim, para que eu pudesse entrar nas secretarias e entendesse. Mas, na verdade, assim, você tem uma noção geral, mas só no dia a dia, com a convivência, que você vai aperfeiçoando. As pessoas têm muita expectativa, porque você que vem numa gestão privada, que principalmente numa federação, que apresentou ótimos resultados, tem aprimoramento de gestão, como é que você vai criar aquilo dentro do seu ambiente público? Não é uma fórmula pronta, pega essa, vai botar aqui que vai funcionar. Não é assim. A primeira condição que eu não tenho deixado, que eu acredito muito, é entender os assuntos a fundo. Exatamente. Se eu não consigo entender os assuntos, então é melhor não entender. Entendo parte, eu não posso cuidar. Eu não estou entendendo o suficiente. Então, nesse momento, eu não estou perdendo isso, que para mim é muito importante. As pessoas, ao discutirem comigo, elas têm que trazer de uma forma que nem que eu volte várias vezes até eu ter certeza. Você entender. E as pessoas estão aprendendo a lidar com a crise também. Né? Porque no ambiente público, há uma naturalidade, não, calma, mas depois resolve. Não existe isso comigo, depois resolve. Se tiver que resolver, vai resolver, pronto, vamos traçar e eu vou todo dia cobrar. Eu não sossego enquanto aquilo, principalmente se for uma determinação do prefeito, no caso. Eu tive que aprender a ter uma hierarquia. Assim, sair de uma presidência que quem decidir era eu, né? E eu tenho uma parceria com o prefeito e quem dita as regras é ele. E eu tenho que ter acessibilidade rápida para ou contrapor, desde que faça sentido. Sim. Enfim, aí eu pedi para assumir a Secretaria de Desenvolvimento da cidade, para que eu tivesse ali capacidade de entrar mesmo nos desafios. Mas assim, não é algo que você vá pegar uma fórmula do que deu certo dentro da federação, de sistema, pega esse sistema aqui e traz lá para dentro da gestão pública. Não. Sim. A gestão pública ela é feita para ter várias nuances e camadas que você nunca vai chegar a ter o conhecimento pleno daquilo. Você só tem que ter certeza que as coisas que são de nível de importância você cuidar. Sim. Você não vai conseguir cuidar de tudo, você não consegue estar em 104 escolas, você não consegue estar em quase 30 unidades de saúde, você não consegue estar em não sei quantos pontos de assistência social, você não consegue estar acompanhando a poda, mas você tem que ter dinâmica. Sim. Você vê um problema, você resolve na hora. Eu não consigo ver um problema, mesmo estando como vice-prefeita, que talvez poderia ser do secretário, achar que eu mando pro secretário, pergunto, porque eu tenho que ter visão que eu estou cuidando da cidade. Sim. Então, tá sendo ainda uma... Ter essa sensibilidade que você tem é muito importante. Você tem que ter muito a dinâmica para mostrar, eu estou aprendendo, em breve você vai ter a resposta, não funciona dessa forma. Enfim, e seguir, você não pode fugir do que você acredita, senão você além de não ter a mesma metodologia do que você aprendeu a vida toda de trabalho, de uma organização privada tem, às vezes facilidade de tomar decisão. Sim. Às vezes a tomada de decisão na gestão privada, você, lá na federação, não, determina que isso vai ser suspensa, essa atividade a partir do mês que vem. E pronto. Na gestão municipal não é assim. Alguma coisa foi aprovada, tem um decreto, tem uma lei, tem isso, foi previsto no... Não estou falando que no sistema acontece dessa forma, mas assim, a decisão ela é muito mais imediata na hora que você decide. Sim. Na gestão municipal você tem várias outras questões que envolvem para você chegar a ter uma mudança de alguma decisão. Com certeza. Então isso está sendo um nível de aprendizado, mas eu
vou todo dia. Se eu tiver que perguntar 10 vezes, eu falo logo. Eu tenho uma dificuldade. Se eu não estou entendendo o assunto, eu vou voltar na pergunta. Sim. Então, as pessoas acabam também acostumando, né? Porque veem que eu quero ajudar e não quero prejudicar. Exatamente. Se você se importa. E normalmente as pessoas querem atrapalhar em vez de ajudar. Muitas das pessoas me procuram e dizem, Cris, resolve isso pra mim, que eu sei que você vai dar um jeito. Que aí abre minha visão. E Cris, como você concilia os interesses da indústria com os da cidade? Então, a indústria na cidade de Vitória, ela tem a representatividade quase 90% por uma grande indústria. As outras são pequenas indústrias, mas o grande diferencial, nós estamos falando da ponta de Tubarão. Sim. Eu falo muito que o debate precisa ter conhecimento para quando vir a questionar alguma questão da indústria. Mas a representatividade que a indústria tem para Vitória, ninguém consegue substituir. Hoje a gente tem 15 mil trabalhadores dentro da ponta de Tubarão. Sim. Se encerra uma indústria, para onde que a gente vai mandar os 15 mil trabalhadores? Agora, a minha visão, que sempre, e defendo ainda o setor industrial para o Estado do Espírito Santo, não estou falando qual tipo de indústria. Defendo o setor industrial, porque o Espírito Santo tem um potencial portuário, tem um potencial logístico, tem todos esses investimentos ao longo desses últimos anos. Como que eu pego tudo isso que eu vi ao longo desses anos e trago para uma cidade que não é para ter espaço de implementação de novas indústrias? Aí é onde que vem a novo pensamento de Vitória. Mudança da reforma tributária, que eu defendi muito para a indústria, mas que para a Vitória não é bom. Agora eu falo, qual é o exercício que eu vou fazer? Né? Já estamos fazendo, a gente já pensa, toda vez que eu, como secretário de desenvolvimento, alguém traz um projeto para mim, eu tenho que pensar que não é bom para a Vitória, porque isso não vai gerar o futuro de consumo. Exatamente, agora minha mente ela tem que ficar voltada nisso. Então, assim, parte industrial no impacto de Vitória é o que a gente pode acoplar que vai tornar Vitória referência para indústrias no Estado do Espírito Santo e no mundo. Então nós vamos fomentar cada vez mais a base tecnológica em Vitória. Nós vamos pegar a parte... Eu fiz uma aprovação antes de sair, foi a última, o Senai Porto. O Senai Porto, que vai inaugurar agora em outubro, eu fiz uma visita até essa semana passada, que é isso? Nós pegamos a parte da operação do Senai e levamos para os antigos galpões da Codesa, que ficaram anos parados. Sim. Nós vamos circular 1.800 jovens no centro da cidade. Isso eu não era prefeita de Vitória, vice-prefeita de Vitória. Eu não era vice-prefeita. Eu sabia da importância de circular pessoas no centro da cidade e o quanto que aquilo pode dar de potencial para tornar Vitória uma cidade que tem capital, tem qualidade de vida, tem possibilidade de capital humano para atender as indústrias globalmente. Então foi uma operação mega importante, vai ser o primeiro Senai dentro de uma área portuária naquele modelo, que vão circular 1.800 jovens. Nossa, vai ser muito interessante. Ou seja, e aí agora o que eu faço com isso? Eu fui lá essa semana só para ter certeza que as atividades previstas lá de formação serão possível do futuro para a Vitória, porque a gente não vai expandir a área territorial de indústria, mas a gente pode ter pessoas aqui que são desenvolvedores de base tecnológica, para atender não somente a indústria daqui, mas do mundo. Porque as pessoas querem ter qualidade de vida. Vitória proporciona isso. E nós temos uma série de investimentos que vão tornar a Vitória ainda mais assim referência na parte do turismo. Então essa atuação da indústria favorece muito eu saber o que tem de densidade no estado do Espírito Santo, que Vitória pode ser sempre o apoio para amparar o capital humano, ter as atratividades de novos negócios, e que projeta Vitória para fora. É essa grande combinação agora. Eu falo assim, se me deixarem ter criatividade, meu Deus, o problema é o dia a dia. E essa é legal e bom, é algo que faz toda a diferença, né? E ainda pensando no futuro, né? Que isso é muito importante. A resposta rápida que eu tenho hoje de pensamento, ela foi moldada aos 4 anos que eu tive na Fins. A indústria, se você demora para pensar ou para gerar uma solução, você tem um impacto, às vezes, gigante. Que seja por mudanças legislativas ou alguma mudança de legislação, ou por... nós estamos vivenciando aí a mudança da questão do cenário global dentro do Espírito Santo. Você tem que ter resposta rápida, você vai ficar esperando. Você tem que ter criatividade. A indústria proporciona
essa possibilidade de você ter criatividade. Então, isso faz você ter resposta mais rápido. É verdade. Com certeza. Cris, vai começar agora um quadro que vai ter em todos os episódios. É como um bate-bola, o nome do quadro se chama O Que Me Move. Então você vai falar um pouco da sua trajetória de forma bem rapidinha. Ok. Vamos lá? Eu vou fazer as perguntas para você, Cris. Quais foram os principais desafios da sua jornada? No período, em especial, concentrado da federação, né, que acho que é onde que eu tive o maior nível de desafios mesmo, é ter resposta rápida e assertiva. Sim. Então, isso daí, acho que pelo final dos dados, deu certo minhas escolhas. Com certeza. Que ótimo. Quais os maiores aprendizados que você teve? Manter continuamente a escolha que te levou a fazer direcionamento para aquele caminho. Né? Você tem coisas que são inegociáveis. Foram inegociáveis eu fazer algo que prejudicasse o sistema fins ou as indústrias. Sim. Não estou falando Com que certeza. tive propostas erradas, mas inegociáveis. Eu não abria mão do que prejudicaria possivelmente ampliação de qualificação qualificação profissional. Então, ter muita clareza do que você não negocia. Que legal. E um conselho para a Cris lá do passado? Acalma sempre seu coração. Vai dar tudo certo. No final, 24 horas depois, vem sempre aquela solução. Sim. Talvez em alguns momentos você perceba que parece mais difícil, mas se elas vão ficando mais difíceis é porque você está com capacidade de ir resolvendo. Exatamente. Com certeza. E um conselho para mulheres na liderança empresarial ou política? Se manifestem, tenham posicionamento claros, não fique abaixo de guarda-chuva de pessoas que somente querem usar a imagem da mulher. Isso é o que mais tem, de fato, principalmente na parte política. Para mim isso é algo, eu nem discuto esse assunto, não existe essa possibilidade. E tenha a verdade com você para que você mais adiante tenha condição de ser uma pessoa que tenha independência para tomada de decisão. Sim. Porque a mulher tem essa capacidade pela entrada e crescente do mercado de trabalho. Ela tem hoje um mercado do que o mercado faz de escolha. Faz escolha de pessoas com integridade, com ética, com capacidade, com diferencial de criatividade. Então, não se esconda no guarda-chuva das pessoas. Sim. Como você se mantém atualizada? É off, hein? Eudri, né, Eudri? Que lindinha. Eu sou uma pessoa que tem que ter uma dinâmica hoje muito de acompanhar as redes sociais, porque meu público hoje tem uma mudança, Sim. mas eu tenho a referência, principalmente dos principais veículos de comunicação, nas matérias que, para mim, agora cada vez mais selecionadas em termos de leitura. Mas eu estudo. Toda vez que eu, por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento da cidade, eu tive que, todos os temas que são em relação a projeto, gestão, eu tenho que estudar, eu estudo. Eu procuro, coleto e vou escutando. E quais os próximos passos da sua trajetória? Os próximos anos aí, né, nós estamos no início de uma gestão, com muito compromisso com Vitória, com muita transformação da vida de muitas pessoas que precisam, ao longo desses anos, tiveram pouca atenção. Sim. Um aprendizado que eu estou gostando muito, principalmente cada vez mais estando relacionado com as pessoas que muitas das vezes não tiveram acesso. E vou tocar. Próximo desafio que bater, a gente analisa, mas sempre se for algo que faz sentido pro coletivo, se eu realmente puder fazer a diferença, eu tô dentro. Mas, assim, a minha meta é fazer as entregas que essa gestão já tem previsto, que já são muitas. Imagino. Cris, e para fechar com chave de ouro, a pergunta que todo mundo quer saber: existe algum segredo para o sucesso? Uma rotina, um hábito, uma crença? Olha, a rotina, ela, às vezes quando você está num momento muito de período, você não consegue ter aquela disciplina. Então a gente tem que ter tranquilidade que nem sempre, alguns períodos, você vai ter aquela rotina. Sim. Permanente, Sim. né? A única rotina que eu não consigo deixar é de acordar todo dia com meu filho brigando, porque ele tá sempre atrasado. Essa rotina não sai da vida de jeito nenhum. Acho que é a rotina de toda mãe, né? Mas assim, você ficar, nossa, essa semana eu não consegui treinar, não sei o que, deixa, quanto menos você se preocupar que aquela rotina, que é super importante, não tá acontecendo, ela naturalmente vai fazer falta em alguns dias e você vai conseguir perceber aquilo e vai se reocupar. Não abra mão
certas coisas que você acredita. Final de semana eu não abro mão de ver meus cachorros. Sim. A não ser se eu tiver com algum outro compromisso. Nem que eu vá lá e volte, porque eles não ficam aqui. E pra mim é importante, eu boto o pé no chão, é onde eu recarrego minhas energias. Sim. Então é uma rotina que é eventual da semana, mas ela pra mim é fundamental. E se eu não conseguir no final de semana, eu tenho que dar um jeitinho na semana. Bolinho. Aquilo eu não abro mão. Mas, por exemplo, não consegui treinar a semana inteira. Você ficar também sofrendo, porque nós mulheres já temos muita carga, né? Sim. Então tem que, às vezes, respirar. Não é fácil, não tô falando que a gente exercita isso facilmente. Sim. Mas você botar também, assim, em algum momento, reorganiza seu dia. Pelo menos no final de semana eu faço muito isso. No final de semana eu organizo tudo que eu vou ter que fazer durante a semana. Eu tiro sempre o período do meu final de semana para organizar o que tá pendente. Sim. Para as pessoas chegarem, às vezes elas chegam assustadas na segunda-feira, porque tem um monte de coisa pros outros. Então, Mas isso é tem importante. uma rotina para ajudar no trabalho. Porque a dinâmica do dia, você tem previsão de agenda, mas você às vezes não consegue gerenciar tão bem É verdade. e plenamente sua agenda. Com certeza. E tá tudo bem, né? Aí tá tudo A gente tem que entender isso, tá tudo bem. Parar, respirar, né? Exatamente, Isso aí. tá tudo bem. Muito obrigada, Cris, pela sua presença. E se você se inspirou com esse episódio, compartilha com outras mulheres que lideram ou que querem liderar. Segue o podcast nas redes sociais da CDL Vitória, do Cindy Lojas Vitória. Toda semana tem uma nova história que mostra o poder feminino em movimento. A gente se vê no próximo episódio do Mulheres Super Capixabas.